Estamos ao vivo em mais um Papo de Sucesso. Estamos de volta, é um prazer rever vocês aqui. Nós estávamos em um período de reconstrução dos nossos estúdios, nós estávamos reconstruindo também o nosso podcast, que a gente tinha uma pegada, agora a nossa pegada é mais alavancar os nossos convidados, aumentar o engajamento dele e gerar conteúdos para ele. E hoje, nada mais, nada menos para a gente começar, eu acho que hoje tem algo especial, né? Hoje nós vamos falar de algo que é a base de tudo para um ser humano. E hoje o meu convidado é o Pastor Vital. Tudo bom, pastor? Tudo bem? Tudo Prazer. bom? Muito Prazer te conhecer, prazer. Júnior. Seja bem-vindo. E quando eu falei com o Eric, eu falei assim, qual é o assunto que ele quer abordar, o que ele quer falar? Ele quer falar de Deus. Eu falei, então esse é o melhor assunto que a gente tem para falar, né? Mas se apresente, quem é o Pastor Vital? Quem é o Pastor Vital? Primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, o Eric, camarada gente boa. Quero agradecer você, Júnior, por abrir esse espaço aqui para a gente falar do assunto mais importante, que é Deus. E o Pastor Vital, ele é um pastor de congregação, pastor dirigente de igreja, da Assembleia de Deus do Ministério ADET, cujo pastor presidente hoje é o pastor Ruimar Fonseca. E eu sou um apaixonado por Deus, um apaixonado pela obra, um apaixonado pela palavra de Deus. E eu acho que isso se resume mais ou menos, e o resto a gente vai puxando aqui durante a nossa conversa. E deixa eu falar um negócio para você. Você hoje vive só da obra. Não, eu não vivo só da obra, não. Aham. Eu tenho os meus negócios, né? Eu sou uma mistura de funcionário com empreendedor. Uhum. Eu tenho um vínculo empregatício, seletista, para quem não sabe, seletista é carteira Sim, assinada. sim. E tenho os meus negócios aí, pouquinhos, pequenos, Uhum. mas que trazem um sustento aí para a minha vida. Hoje em dia, o meu trabalho na obra de Deus ele é meio que voluntário, né? Uhum. Existe aí um acordo, uma ajuda de custo, algo nesse sentido, Uhum. mas nada que seja encarado como um salário, como algo Uhum. relacionado a sustento, né? Que seja integral, Que né? seja, não sou pastor de tempo integral, Uhum. mas hoje eu trabalho no home office em casa e montei um escritório na igreja e aí eu concilio. Enquanto eu estou lá no escritório da igreja trabalhando, ao mesmo tempo eu atendo um irmão que chega para conversar, a gente participa da oração de manhã na igreja. Uhum. E é um trabalho muito atuante. Eu sou muito atuante na igreja e muito presente. Todo dia eu estou lá. Então, eu acho que se a gente for olhar por esse lado, eu sou meio que de integral, né? Porque eu estou lá Sim. todos os dias Verdade. com o meu escritório montado lá. Aham. Então, meio que, olhando por esse lado, eu meio que sou um pastor de tempo integral, sim. E como é que nasceu essa paixão aí por Cristo? Quando você teve esse encontro com Cristo que você falou, cara, hoje eu vou decidir viver para Deus? Cara, essa história de como eu me encontrei com Jesus é uma história bastante longa. Porque a minha história meio... é diferente, né? Eu morava num lugar chamado Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia, e lá não tinha muita igreja evangélica. O primeiro contato que eu tive com o evangelho, eu tinha 12 anos. A primeira pessoa a se converter ao evangelho foi a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos essa faixa etária. Só que aí em 2006 eu vim aqui para Brasília, né? E ainda sem ter me convertido, mesmo a minha mãe sendo crente já mais ou menos o quê? 8 anos, né? Eu vim para cá com 18 anos, com 6 anos na verdade. Minha mãe já tinha 6 anos de convertida e eu nunca quis Jesus. E aí, meu irmão, na bebida, na farra, na bagaceira, como a gente fala, né? Então você nasceu, entre aspas, num berço evangélico. Eu tive um contato com 12 anos. Minha mãe foi a primeira convertida da família e trouxe esse contato com o evangelho para nossa casa, mas assim, ninguém quis. Ninguém quis o evangelho. E eu vim para Brasília e aí na farra, na bagaceira, eu sofri um acidente de carro. Um acidente muito sério. Eu estava bêbado, né, bebendo e tal, na farra. Bati a 100 por hora num poste, mas não aconteceu nada comigo. Deus já me começava a dar livramento através das orações da minha mãe. O carro bateu de frente em um poste, o poste caiu assim do lado do meu banco, do meu banco, né? E eu mesmo assim eu não me converti. Aí eu conheci a minha esposa, que hoje é a minha esposa, né? A gente é casado aí 10 anos, mais de 10 anos. E eu quis levar ela para o mundo. Ela já era crente, eu quis levar ela para bagaceira para o mundo, né? Para viver o meu estilo de vida. E aí a gente viveu, começou ali mais ou menos, ela não aceitou muito isso. E aí ela começou a me apresentar Jesus. Resumidamente, eu sofri um segundo acidente de carro. Um
Segundo acidente de carro também muito sério, a gente capotou ali subindo na 020 ali, chegando em Planaltina, aqui do DF, a gente estava indo para Minas Gerais, e estava eu, minha esposa, tinha umas 5 pessoas dentro do carro, o meu carro capotou. Tudo isso aqui eu estou contando para você entender como é que foi o meu contato com Cristo, né? Como que eu fui para Cristo. E nós capotamos, o carro pegou fogo, mas ninguém morreu. E mais uma vez não aconteceu nada comigo. Pessoas foram de helicóptero para o hospital, pessoas ficaram internadas, mas não aconteceu mais uma vez nada comigo. Eu andava com arma e tudo, estava dentro do carro, não aconteceu nada comigo. E aí, certa feita, nós estávamos lá na nossa casa, eu ainda não queria Cristo, ainda não tinha confessado Jesus. Ocorreu um culto lá dentro de casa. Minha esposa chamou uma missionária para fazer um culto lá em casa. Você já era casado? Eu já morava com a minha esposa, já era casado, já estava com ela. E aí ela fez esse culto lá em casa com essa missionária. E lá em casa, num culto no lar, eu tive um encontro com Cristo. Eu confessei Jesus ali dentro da minha casa nesse dia. Depois de 2 acidentes, de vários livramentos que Deus nos deu. E aí começa-se então a minha história com Jesus. Você tinha quantos anos? Aí hoje eu estou com 35, eu já tinha 24 anos. Então, tem 11 anos. 11 anos, mais ou menos, de evangelho, de maneira muito intensa. Porque quando eu confessei Jesus, lá em casa, um mês e pouco depois, aparece um pastor, chamado pastor Ricardo Nascimento, e ele convida a minha esposa para começar um trabalho, para abrir uma igreja, do nada. Só que quem eram os membros iniciais dessa igreja? Esse pastor, que já era experiente, e um cara que tinha um mês de crente, que não era batizado, que não conhecia a Bíblia, que não tinha tido experiência nenhuma assim com o evangelho. Esses seriam os líderes da igreja. Olha como Deus meio que fecha o círculo, assim. Deus tinha um propósito nisso. A gente sabe que o processo inicial precisa de um amadurecimento, você discipula, você treina a pessoa, para você consagrar alguém a algum cargo de liderança na igreja, é preciso ter um trabalho. Mas comigo Deus fez uma coisa assim que eu acho, na minha visão, Deus queria meio que me cercar de todos os lados, para que eu não voltasse para o mundo, porque você imagina um cara que era do mundo, que era mulherengo, que era beberrão, quantos contatos, quantas mulheres ficaram em cima nesse primeiro momento, para eu conseguir me desvencilhar de tudo isso, não foi fácil. Então eu acredito que essa rapidez com que o Senhor me colocou na obra, para trabalhar e tudo mais, tinha como propósito para que eu não me perdesse novamente, né? E, pastor, deixa eu te falar, você tem 11 anos que você se converteu e você entrou de cabeça no evangelho. Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje o evangelho está diferente de alguns anos atrás, de quando que você começou? O que você acha que mudou no evangelho? Tá. Quando eu aceitei Jesus, né, voltando aí para esse assunto, para eu entrar nisso, eu tinha como é que eu posso dizer? Uma inocência muito grande no evangelho. Eu achava que todo mundo na igreja era seu amigo, todo mundo queria seu bem, né? E naquela época, eu estou falando da diferença específica de uma experiência minha, eu era muito mais inocente. Na medida que eu fui amadurecendo e conhecendo um pouco o evangelho, conhecendo como é que funciona esse sistema de igreja, eu fui percebendo que, com perdão da expressão, o buraco é mais embaixo. A coisa é mais diferente. Então, especificamente, uma diferença que eu vejo hoje, eu era muito mais inocente, eu não via tudo o que eu vejo hoje. Mas, assim, em relação ao evangelho de modo geral, eu percebo menos seriedade hoje e eu percebo que há um excesso de informação muito grande. Verdade. Isso é benéfico de um ponto de vista, sim, mas isso é maléfico de um outro ponto de vista. Eu vou dar um seguinte exemplo. Hoje, como pastor, você ensina a igreja, né? Você prega na igreja, ensina o povo, dá uma direção doutrinária e assim por diante. Mas há N outras informações que esse camarada pega na internet sobre esse assunto que você está doutrinando, por exemplo. E as pessoas preferem seguir o que eles encontram na internet do que seguir aquilo que eles aprendem na igreja. Então, a grande diferença que eu vejo hoje, especialmente como pastor, é que é muito mais difícil você doutrinar as pessoas do que antigamente. Porque a palavra de Deus ela é confrontativa. Jesus disse que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada, guerra, perseguição, confronto. Então, eu olho muito para a palavra de Deus de uma perspectiva confrontativa. Por exemplo, eu particularmente consumo pregações que me confrontam. Pregações que me colocam numa zona de conforto. Pregações que inflam o meu ego, eu vejo aquilo como não de Deus.
Eu vejo aquilo como uma forma de me deixar numa zona de conforto espiritualmente falando, entende? Então as pessoas não gostam desse confronto. E antigamente eu percebo que elas eram muito mais convidativas a aceitar esse confronto. Porque antigamente você tinha mais o confronto, não tinha muita. Eu acho que é o seguinte, o evangelho hoje ele se tornou muito isso. Eu acho não, tenho certeza. A partir do momento que você está tendo uma vida com Deus, Sim. eu prefiro também que ele me confronte todas as vezes. Vamos supor, eu estou no pecado. Certo. Eu prefiro que ele me confronte. Eu prefiro que ele fale para mim que eu tenho que sair o tempo todo, do que ele falar para mim que é normal. É isso. E todas as vezes eu me confronto também. Todas as vezes. Eu aprendi, porque não adianta eu seguir um evangelho que ele não me confronte. Que ele me confronte. Aí hoje tem mais aquele evangelho do ego, né? Vamos supor, tá tudo bem, tá tudo certo. Aquele evangelho mais motivacional, também acho bacana, respeito tudo. Sim. Mas eu acho que quando você tá de frente com Cristo, ele vai mais te confrontar. Exato. Ele vai ser aquele mediador que ele vai te falar assim, olha só, meu filho, te amo pra caramba, mas só que é o seguinte, você tem que consertar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Desse jeito você não consegue ficar. E hoje, igual você falou, hoje é mais difícil confrontar as pessoas. É porque o evangelho hoje, Júnior, ele é mais egocêntrico. Uhum. Ele tá meio que deixando de ser teocêntrico, Deus o centro. Uhum. Hoje em dia está sendo o homem o centro. Nada contra coach, essa galera toda, eu não vejo nenhum problema nisso. O que eu observo hoje é que a internet tem influenciado as pessoas, especialmente jovens, né? Não só jovens, mas especialmente a juventude, a inclinarem mais para essas ministrações egocêntricas. E o coaching, ele tem essa habilidade de provocar em você um ânimo, Uhum. uma euforia, sei lá, algo nesse sentido, sabe? E a palavra de Deus, ela é exatamente, ela nos anima, claro, mas ela nos confronta. Você está no pecado, a palavra diz, você vai para o inferno se não largar o pecado. Sim. Não existe meio termo, não existe florir essa consciência de que quem está no pecado vai para o inferno, entende? Entendo. É meio que direto e reto. Então a gente observa que as pessoas estão florindo o evangelho, romantizando o evangelho. Então ser pastor hoje deixou de ser algo... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Uhum. Quando os apóstolos, os discípulos de Cristo de modo geral, quando Jesus estava selecionando o currículo para admitir esses discípulos, a promessa que ele deu para esses discípulos não foi uma vida boa. Não foi uma vida de glamour, nada contra. Não estou dizendo que vida boa, conforto é coisa ruim. Mas só para a gente entender. Não foi uma vida de fama, de poder, não. Quando Jesus estava selecionando o currículo, ele disse, vocês serão perseguidos, expulsos das sinagogas e vocês serão até mortos por mim. Olha a diferença do que está acontecendo hoje. Então, pastor hoje, o pastor raiz, ele está perdendo lugar para o pastor coach. Uhum. Porque o pastor coach, ele prega uma palavra muito mais convidativa, muito mais chamativa. Obviamente, uma igreja que tem um pastor para essa linha mais liberal, ele vai ser muito maior, muito mais visível. Claro, a igreja dele vai ser muito mais cheia, vamos dizer assim. O pastor raiz não, porque ele ainda mantém o confronto. Eu sou esse tipo de pastor que busca um equilíbrio. Eu não sou aquele pastor, embora eu tenha sido discipulado por um pastor da Madureira, da Assembleia de Deus de Madureira, que era muito rígido, que usava só calça tergal, saía na rua, etc. e tal. Eu busco um equilíbrio. Eu tenho as minhas coisas com Deus, os meus usos e costumes, que não é doutrina, mas isso é Deus e eu, claro, sabe? Mas eu busco esse equilíbrio, mas eu mantenho uma mensagem confrontativa. Se você assistir um culto do pastor Vital, quando ele está pregando um culto de doutrina, que nós chamamos na nossa igreja, que tem nas quartas-feiras, você vai ver uma mensagem de confronto. Irmão, se nós não deixarmos o pecado, usando sempre nós vamos para o inferno. Jesus está voltando, nós precisamos mudar, nós não podemos parecer com o mundo, nós precisamos falar de uma linguagem diferente do mundo, nós somos luz do mundo, nós somos sal dessa terra. Quando nós nos misturamos, isso não é bom para o evangelho. Mensagens do tipo, sabe o que eu tenho percebido, Júnior? No evangelho também, ainda respondendo essa coisa da diferença, é que a igreja, não generalizando, mas o povo de Deus, ele está se tornando amigos do mundo.
Você já observou isso? Observei já. Esses influencers, esses atores, por exemplo, que falam muito bem de Jesus e que em suas redes sociais falam de Cristo, mas eles praticam uma coisa totalmente contrária. Você imagina um cara que tem 5, 10 milhões de seguidores falando Jesus é bom, etc, etc, etc. E aí ele tem uma vida totalmente promíscua. Quem vai mais influenciar um jovem, ele ou eu? Que fala, Jesus é bom, converta-se, larga a bebida, larga a fornicação, larga a prostituição. Esse cara. Então, nós estamos nos tornando amigos do mundo e isso não é um bom sinal. O aumento de pessoas autodeclaradas evangélicas atualmente, e nesse meio, nesse bojo de pessoas que se declaram evangélicas, estão essas pessoas que são altamente influenciadas com esse evangelho de mentira. Isso não é um bom sinal. A igreja está enfraquecendo em seu poder espiritualmente. E eu sou o cara que Deus tem chamado para falar sobre isso. Um assunto espinhoso, confrontativo, mas que Deus tem dado misericórdia para a gente falar. E na realidade, se você tem uma missão, você tem que cumpri-la. Mas hoje também, pastor Vital, vamos entrar nos assuntos mais polêmicos aqui. Mas hoje também é muito complicado. Vamos falar de ego, igual você está falando. Claro. Mas hoje o ego também está muito dentro da igreja. Está muito dentro da igreja. E nós temos, igual você falou, temos pregadores que às vezes se tornaram coach, enfim. Sim. Mas o ego também está muito dentro da igreja. Eu vejo que denominadas, né, igrejas, elas têm as suas doutrinas, o jeito que elas levam, mas só que é como se fosse uma comunidade. Sim. E cada comunidade tem o seu jeito de viver, tem o seu jeito de tratar as pessoas e tem um jeito de tratar o evangelho. E eu vejo que hoje não existe mais a igreja de Cristo, existe comunidades. Sim. E pastores cheios de ego que querem que você siga o que ele quer, não o que o evangelho quer. Às vezes eles nem pregam o evangelho direito, mas eles querem que você siga o que você quer. Sim. Então, tem que ser do jeito deles, tem que ser, beleza, domingo, se você é de uma liderança, domingo, se você tirar um dia para sua família e faltar ao culto, você é desobediente, né? Você está em rebeldia. Eu vivi um pouco isso, por isso que eu estou falando para o senhor. Vamos papo reto aqui, papo aberto. Claro, que a gente está livre. E o que acontece? Eu vivi isso muito tempo. Hoje, eu sou evangélico, eu sou cristão hoje, mas hoje eu só congrego e eu vou para a igreja hoje. Tenho minha vida com Deus, eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Tenho meus erros também, como ser humano, mas hoje eu vejo o evangelho de outra forma. Hoje eu não me envolvo mais nessas comunidades. Certo. Hoje eu vou para ouvir a palavra de Deus. E eu posso estar até errado, mas só que eu congrego. Eu congrego. O que Deus pediu, eu estou fazendo. Sim. Eu só não entro no meio da comunidade. Você só não participa da liderança, das decisões? Eu não participo mais da liderança, eu não participo mais daquelas comunhões que tem entre os irmãos. Certo. Vamos para casa do fulano, do Beltrano, do Ciclano, vamos estar todo mundo junto. E aí se torna uma comunidade, se torna algo que eu vi que, no final das contas, não foi bom para mim. Sim. Porque eu fui frustrado? Beleza, mas para as outras pessoas, às vezes são bons. Como que você vê hoje o evangelho dessa forma? Certo. Porque, vamos supor, o evangélico é o evangélico. E tem muitos, vamos supor, 90%, 70%, eles falam que eles... eu não posso nem andar com fulano de tal, porque aí você já está em... como é que fala? Um pecado... Não... Tá se unindo a pessoa que é do mundo. Eles falam entendi. E vamos supor, cara, eu posso sentar com um amigo meu, que é meu amigo de infância, para conversar, e ele bebendo cerveja, fazendo alguma coisa, eu posso sentar com ele. Isso não me deixa menor e também não me faz pecar por isso. Isso me faz diferente. Porque quando eu vejo a história de Jesus, ele andava mais nos lugares que tinham pecadores do que lugares que tinham gente santas. Como é que você vê isso hoje? Como é que eu vejo isso? Isso aí é uma boa pergunta e um bom pensamento, o que você expôs aqui, porque tem muita gente que pensa assim e que tem dúvidas como agir. Primeiro, a Bíblia é o meu manual de vida. Tudo que eu falo é embasado na palavra de Deus. Com relação a isso que você disse sobre comunidades, realmente a igreja se isolar, ela se transforma em uma comunidade. Quando o líder ele é o chefão, vamos dizer assim, é porque existe o corpo místico de Cristo, que é eu e você. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Quando Jesus vier para buscar a igreja dele, ele não vai levar a Assembleia de Deus.
Ele não vai levar batista, ele não vai levar congregacional, ele não vai levar presbiteriano, ele vai levar o seu corpo místico, o povo, você e eu. Só que Jesus também, ele age na sua multiforme graça. São múltiplas formas a graça de Cristo. Então, vou dar um exemplo. As denominações, elas são necessárias para lhe dar um norte do tipo de forma como você quer ser doutrinado, por assim dizer. Mas o bojo doutrinário, o esqueleto doutrinário, a base doutrinária de qualquer igreja tem que ser a Bíblia. Existem as doutrinas fundamentais da Bíblia, que é crer em Jesus Cristo como Senhor, que é crer na Santíssima Trindade, etc, etc. Vou dar um exemplo agora com relação ao uso e costume. Só que tem gente, Júnior, que ele tem uma característica de personalidade mais formal. Uhum. Esse cara tem que congregar onde? Na Batista? Na Sara Nossa Terra? Não. Ele tem que congregar numa igreja que tem esse comportamento, essa forma diferente de abordar, vamos dizer assim, as suas vestes, por exemplo, o seu modo de falar. Mas isso não os torna melhor e nem pior do que uma igreja mais liberal nesse sentido do comportamento. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas ainda há uma outra coisa que a gente precisa observar, que, falando agora sobre vestes, que é um assunto totalmente polêmico, entrar nisso é muito polêmico, mas eu defendo muito um cuidado que a gente tem que ter como servos de Deus. Porque se eu, Júnior, me visto, falo, me comporto como alguém que é do mundo, qual diferença eu terei dele? Nenhuma. Um policial, para ele ser reconhecido como policial, ele usa o quê? Um uniforme. Um bombeiro, a mesma coisa. Um crente, um servo de Deus, um cristão que segue a palavra, ele precisa ser destacado em seu comportamento. E aí entra a questão disso que eu estou dizendo das vestes. Vou dar um exemplo também. Eu estava conversando com um irmão lá da nossa igreja sobre esse assunto. Eu sou pastor, não sou? Uhum. E eu não me sinto bem em usar bermuda publicamente. Uhum. É pecado? Não. Mas eu sou pastor. Quanto mais é dado, mais é cobrado, diz a palavra de Deus. Você imagina você ser atendido por um médico no centro cirúrgico de bermuda e havaiana? Ele vai te passar segurança? O pastor é um sacerdote. Ele precisa inspirar seriedade. O crente da mesma maneira. Uhum. Então tem essa coisa que a gente precisa observar. Mas aí, seguindo com o seu pensamento com relação à comunhão da igreja, a ir para a igreja, a congregar, tudo isso é bíblico. Participar do corpo de Cristo, ir para a igreja é bíblico. Imagina o seguinte, vamos imaginar uma igreja com 100 pessoas, só para você entender o que eu quero dizer. 25 dessas pessoas são crentes mesmo, são homens de Deus, pessoas abençoadas. E os outros 25 são fofoqueiro, mentiroso, invejoso, ladrão, prostituto e fornicador. Esses 25 que estão aqui, vamos chamá-los de joio. De trigo, né? Esses outros aqui, vamos chamá-los de joio. Eu vou sair da igreja por causa do joio? Não. Eu tenho que ir. Porque quem vai separar o joio do trigo é o dono da igreja, Jesus. E para que serve o joio? O bode. O ruim, o mentiroso, o invejoso, o fornicador, o cara que o Júnior vai chegar na igreja e vai sentir inveja da sua prosperidade, o cara que vai difamar você, o cara que vai falar mal de você. Para que esse cara serve na igreja? Para tratar o seu caráter de cristão, a sua capacidade de perdoar esse bode e a sua capacidade de se desenvolver e viver no meio dele. A partir do momento que eu deixo de ir na igreja por isso, ou de participar, ou de comungar, ou de fazer alguma coisa na igreja por causa do bode, eu passo a ser um bode. E eu estou ferindo um princípio cristão que é perdoar. Certo discípulo chegou para Jesus, Jesus, eu tenho que perdoar? Aqui, parafraseando, tem, meu filho? Ah, não, Jesus, quantas vezes? 70 vezes 7. Em toda a minha vida? Não, pô, todo dia, pô. Então, a igreja também é uma ferramenta de molde, de moldar o caráter do cara, do crente, do evangélico. Lidar com o difamador, perdoar esse difamador é uma tarefa de casa, é um exercício da sua cristandade. Uhum. Entende? Qual foi outra coisa também que você falou, cara, que eu estava pensando aqui, com relação a Cristo? Você tocou num assunto muito interessante, que eu vi num podcast, um camarada, um podcast muito famoso aí, um cara rindo de nós evangélicos, dizendo o seguinte: ei, seus crentes, alguém lá, não sei se a pergunta era mais ou menos sobre essa coisa de que Jesus não se assentar na roda dos escarnecedores e tal. Aí ele disse assim:
Ei, vocês evangélicos, parece que vocês não leem a sua Bíblia, hein? Jesus sentava no meio de prostituta, comia com publicano, comia com cobrador de impostos. E aí eles riram da gente, né? Meio que dizendo que Jesus era liberal e tal. Só que eles esqueceram de completar a frase. Jesus sentava no meio de prostituta para quê? Para curar ele, para ele parar de pecar. É isso. Jesus sentava perto das adúlteras para dar anuência para aquele Sim. comportamento? Não. Ele sentava para que ela deixasse. Mas é isso. Aí é isso que eu tô. Por isso que eu trouxe esse tema pra gente abordar. Por quê? Porque hoje, igual as comunidades não querem mais sair. A gente tava falando de missão aqui. Certo. Aí vamos ver, essas comunidades não querem mais sair. Aham. Por quê? Ah, mas como é que você vai pregar na favela? Lá só tem prostituto, lá só tem isso. Velho, mas Jesus ele só andava pregando nesses lugares. Claro. Por quê? Lá é o hospital, pô. É, pô. Entendeu? É o hospital. Eu tô no hospital. Por que que eu tô no hospital? Porque eu tô precisando de Júnior, ser curado. Você falou de uma coisa interessante aqui. Desculpa estar te cortando. Não, Só para eu vambora. pegar aqui o raciocínio. Aham. Eu considero a igreja o templo, a instituição, tá? Não estou falando do corpo místico, que é você e eu. Estou falando da instituição, a denominação, a placa. Eu considero ela como um hospital e eu considero você que é missionário, o cara que vai para a rua pregar na praça, pregar no prostíbulo, pregar no bar, pregar em qualquer lugar. O SAMU. Sim. Então o SAMU vai lá, pega o cara que está lá e leva para o hospital para ele ser tratado. Por que que Jesus sentava no meio de tudo isso? Pregava na rua, pregava não sei o quê, etc, etc. Para curar essas pessoas. Jesus nunca sentou com alguém, um pecador, para anuir aquele comportamento, para embasar, para chancelar aquele comportamento. É isso que as pessoas não entendem. Jesus sentava com prostituta, Jesus sentava com adúltero, Jesus sentava com cobrador de imposto, que era um cara mais odiado. O cobrador de imposto era um judeu que cobrava imposto para Roma, então ele era um traidor. Mas Jesus sentava na casa de um cara como esse para ele mudar. É isso. O evangelho transforma. Quando o evangelho não transforma, ele deixa de ser evangelho. Então, você e eu, homens de Deus, maduros, que conhecem a palavra, pode sim sentar num boteco para pregar o evangelho para alguém. Eu não posso sentar num boteco para anuir o que o cara está fazendo. Isso. Eu posso hoje, depois de 11 anos de evangelho mais ou menos, entrar num prostíbulo para pregar o evangelho. Mas no início da minha conversão não podia, porque eu estava sendo tratado. Entende mais ou menos? Na nossa igreja, nós somos a Assembleia de Deus, e a raiz doutrinária da nossa igreja é uma raiz conservadora. Mais tradicional, embora a gente tenha um equilíbrio. Tem a Assembleia de Deus por aí que é proibido rapar o cabelo do sovaco, por exemplo. Não chegamos nesse nível de extremidade. Mas a gente só libera pessoas para fazer e andar com determinados lugares e com determinadas pessoas quando a gente observa um nível de maturidade em que ele não vai para lá pecar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A nossa igreja, nosso ministério, até a minha liderança vai ficar sabendo disso aqui agora, né? A gente tinha um trabalho de evangelismo no carnaval aqui no Eixão Norte. Não tem esse negócio dos blocos? O povo lá tudo pelado? Tem. Eu não liberei alguns jovens nossos para ir. Porque eu sabia que se ele fosse, ele ia ficar. Ou ele ia, no mínimo, desejar, sentir saudade. Entende, mais ou menos? Então, tem que ter esse equilíbrio também. É verdade. E deixa eu falar para o senhor, no evangelho, nesse tempo de evangelho que o senhor tem, o que mais te impactou? Qual foi a cena ou algo que aconteceu, algo inusitado que aconteceu que mais te impactou no evangelho? No sentido positivo ou negativo? Nos dois. Qualquer, né? Nos dois sentidos. No sentido negativo da palavra, o que mais me impactou no evangelho foi a dissensão das pessoas. A falta de união das pessoas, crentes. Isso me impactou bastante. Porque, como eu disse no início, quando eu vim para o evangelho, eu imaginei que o evangelho era composto só por ovelhas. Mas com a maturidade que a palavra me ensina, eu percebi que isso não é assim. Mas isso me impactou. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo negativo, né? No início da minha caminhada, eu comentei com vocês aqui, você que está assistindo, que eu vim de uma vida de bagaceira, de bebida, etc e tal. E eu decidi, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não tomar nada. A minha dieta é zero, é só água. Sim. Mas, com alguns meses de crente, eu fui chamado para um jantar na casa de um casal que já era muito mais maduro do que nós. Quando eu cheguei, Júnior, na casa desse casal para jantar com a minha esposa, eu era recém-convertido e recém-casado. Eles nos convenceram a tomar um cálice de vinho. Eu estava relutante.
Mas você imagina, você tá numa casa aqui, na brincadeira, contando piada, o cara vem, traz um vinhozinho. Eu caí nessa armadilha. Sabe o que aconteceu, Varão? Ah, Esse casal congregava com a gente, saiu uma conversa na igreja. Ah, não, agora o Vital só canta, que eu canto também, bêbado. Eu senti cheiro de álcool, mas eu bebi só esse dia, convencido por um sim. malandro mais Uhum. maduro do que eu. Resumo da história, isso me impactou muito, porque o cara estava com inveja daquilo que Deus estava fazendo. Deus estava nos fazendo progredir na obra, embora fosse uma igreja pequena, de maneira muito rápida. Aham. E ele me fez cair em uma armadilha para ele usar isso contra mim. Sim. E isso me impactou, cara, porque eu nunca imaginei que isso ocorresse na igreja. Eu já vi divisões, eu já vi mentiras, eu já vi difamações. Agora, deixa eu também falar um pouco do positivo, Do positivo, porque do senão eu vou positivo. assustar o cara que está assistindo agora, que é ímpio. Não se assuste, tá? O evangelho é composto por pessoas falhas e pecadores e tal. Não, o mundo é feito assim. Então, vamos supor, não só o evangelho, todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. isso É mesmo. porque quando você, às vezes, vai pro lado do evangelho, e aí a Bíblia fala que você que está de pé, cuidado para que não caia. Exato. Aí, vamos supor, vamos supor, várias pessoas eu já vi cair, Aham. eu também já caí também, Sim. mas vamos supor, cada um tem, às vezes você cai numa coisa boba, É. às vezes você cai, vamos supor, sendo ignorante com pessoa, Sim. às vezes você cai sendo, maltratando alguma pessoa, falando alguma palavra de baixo calão com a Verdade. pessoa, porque às vezes a pessoa pensa que, você só cai se você for um drogado, um alcoólatra, um adúltero, A gente pensa que o pecado é só isso, essas aí, coisas, então o mas... que acontece? A gente está vulnerável no mundo, principalmente hoje, a gente está muito vulnerável. Mas existe o lado positivo que ele é muito melhor. Por quê? Tem coisas que me impactou. É igual você falou, negativo tem Eu contei o muito. negativo, mas daqui a pouco tem eu falo de muito. positivo Mas o também. positivo, muita coisa me impactou. Muita coisa me impactou. Mas como você é o convidado, eu quero ouvir de você. Não, que mas te depois eu quero ouvir impactou. você também. Na verdade, estar do lado de cá é um pouco mais novo para mim. Eu tô num ambiente Aham. que Você é o eu tô entrevistador, né? entrevistador, pô. Tem Isso, um canal Vital Santos Gospel no YouTube de entrevistas também. Qualquer dia eu vou lá pra gente Vai lá, falar vai da lá, África. vai lá, vai lá. Nós vamos falar da boa. Você faz missões na África. É. Legal, vamos marcar sim, com certeza. Uma coisa que me impactou positivamente na igreja, lembrando que eu vim do mundo e tal, não nasci no berço evangélico, positivamente foi a capacidade de alguns crentes terem uma vida, uma paz e uma felicidade mesmo no deserto. Isso me impactou bastante. Porque quando você está no mundo, como eu vim do mundo, você é alegre, sorridente, feliz quando as coisas vão bem. Mas Paulo, lá em Filipenses 4, ele fala de uma paz que excede o entendimento. Eu não conhecia essa paz. E na igreja, eu fui muito impactado porque eu conheço pessoas na igreja evangélica que vivem uma vida difícil financeiramente, em várias áreas, mas elas têm uma paz que muitas vezes uma pessoa milionária não tem. E isso, no início da minha conversão, me chamou muito a atenção, que eu só era capaz de liberar um sorriso ou de sentir paz quando as coisas davam certo. Quando a coisa dava errado na minha vida, eu não dormia, era um inferno na minha vida. E eu percebi que na igreja Deus dá esse tipo de paz. Uma vez pregou na nossa igreja, cara, uma pregadora feliz, pregando usada. E sabe onde é que estava o filho dela? Na cadeia, com AIDS. Entende? Olha, e essa mulher pregando numa leveza, num sentimento de paz, assim, numa áurea de paz, assim, que eu fiquei impressionado. E você só vive isso. Eu vou falar aqui para você que está em casa. Você só vive esse nível de paz estando na igreja, servindo Jesus. Só vive isso servindo Jesus. E isso realmente me impacta até hoje, positivamente. E você? Fala que eu quero ver. O que é que te impactou positivamente? Então, o que me impactou, na realidade, foi a primeira vez que eu tive um encontro com Cristo mesmo. Essa foi o primeiro impacto. Eu já tive vários outros, porque como a gente faz missão, a gente fica muito impactado com algumas coisas. Principalmente depois que eu tive essa experiência de ir para a África. Mas a primeira experiência que eu tive, na realidade, foi um encontro com Cristo que eu tive. Essa foi a primeira experiência. Eu pude sentir realmente a voz de Cristo. Eu consegui ouvir, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E foi algo muito forte.
E foi algo tão forte que depois daquele dia eu decidi, eu tava em um lugar por causa que eu estava muito desesperado financeiramente, eu estava Uhum. passando por uma situação muito, muito ruim. E nesse dia eu entreguei minha vida para Cristo e realmente eu decidi viver para Ele, fazer o que teria que ser feito. Sim, sim. E aí eu falei para ele, ó, independente de onde eu estiver, se eu cair, se eu levantar, vou estar contigo. E outra coisa, Glória a Deus. eu tinha 300 mil de dívida no tempo, Eita. 2008. Então, o que que eu falei para ele naquele tempo? Independente das dívidas ou não, porque eu queria resolver minhas dívidas. Sim. Mas independente, eu conheci ele, eu vi realmente quem ele era. Então, depois daquele dia, que eu falei, ó, independente, eu com dívida ou sem dívida, nós estamos juntos. Olha aí, cara. Mas aí tem um pouco de paciência comigo, porque eu tô vindo cheio de carrapicho, então Sim. você vai ter que tirar meus carrapichos. E isso aconteceu e foi ótimo. E na África eu vou contar lá no teu canal. Maravilha. Essa coisa que você falou, Júnior, de carrapicho, é interessante. Com certeza pessoas vão assistir esse podcast, Aham. pessoas que não são da igreja, e eu quero só liberar falar uma coisa interessante aqui, uma comparação, uma linguagem Aham. comparativa. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha um padrão de vida X e, sei lá, 15 dias depois, um mês depois de crente, o meu padrão teve que descer, eu perdi alguns contratos. Sim. E aí a minha vida caiu financeiramente. Imagine, se você tem um padrão aqui em cima, sei lá, sua fatura de cartão é X, você tem dívidas e tal, e aí cai, você fica endividado. E aconteceu uma coisa comigo, que eu sou nordestino, não que... Mas nordestino tem muito esse negócio de honra, de não sei o quê, a gente tem muito essa pegada. E eu tinha uma honra muito grande de nunca ter sujado o meu nome. Sabe o que aconteceu? Quando eu aceitei Jesus, meu nome sujou. Aí um dia eu estava indo lá pro Riacho, Satanás soprou na minha mente, no meu ouvido, de que é esse Deus que você vai servir? Quando você não estava servindo ele, você tinha um padrão de vida X e agora você está endividado. Seu nome está sujo. Outra voz, que é a voz do Espírito Santo, falou no meu coração. Eu ouvi nitidamente. Aí eu me lembrei de uma pregação do pastor Silas Malafaia que eu ouvi quando eu era ímpio. Se liga nessa comparação que ele fez. Quando a gente está lavando prato, louça, tem a bucha, tem aquela esponja que a gente usa. A gente lava uma louça aqui e tal. Lava ela, bota ela aqui. Sim. E antes da gente lavar a próxima vasilha, a gente faz o que com essa esponja? A gente enxágua ela. Isso. A gente aperta ela para sair a gordura, a sujeira dessa vasilha que eu acabei de lavar. E quando que a gente vai lavar a próxima vasilha? Quando a gente termina de espremer aquela esponja, tirar toda a sujeira, toda a gordura. Eu sou a esponja. Quando eu aceitei Jesus, eu estava, ainda nós somos pecadores, mas eu estava sujo, imundo, envolto pelo pecado. Tinha gorduras, tinha sujeira. Jesus estava, ó, torcendo a esponja, limpando a esponja, tirando o último resquício de sujeira da esponja, para depois ele começar a dar um norte de prosperidade espiritual em todas as áreas da minha vida. Então, qual é o segredo para você ser próspero espiritualmente e firmar com Jesus? É suportar o tempo do processo em que você é a esponja. Nós vamos ser sempre esponja, Deus vai estar sempre nos limpando. Mas esse primeiro processo, esse primeiro contato dói. Muitas pessoas não suportam. Você lembra da história de José? José teve o sonho na adolescência, pô. Mas ele só se tornou governador do Egito depois de ser esponja. Depois de ter sido... Deus o preparou. Ele foi vendido como escravo. Sofreu o processo. Prospera na casa de Potifar. Depois prospera na prisão. Uhum. Governa a prisão, governa a casa de Potifar, para depois governar o Egito, cara. As pessoas não querem. Tem gente que se engana. Ah, você evangélico é mamão com açúcar? Não, não é só love, love? Não. Tem o processo. Suporta o processo e você vai ser próspero, cara. É verdade, é verdade. E, cara, essas experiências com Deus é muito, muito lindo. Eu tenho outra experiência quando eu fui para Israel, mas a gente foi no Egito, né? Eu subi o Monte Sinai. Sim. Então foi uma experiência, mas eu conto no seu canal. Vai contar, é. E deixa eu falar para você, pastor. Beleza, você estava na igreja e tudo, mas você continuou trabalhando. O que você acha dessa questão de pastores viver integral? Você acha que o pastor tem que trabalhar ou você acha que o certo seria o pastor viver integral? Vamos lá. Primeiro que o pastor ser sustentado pela obra é bíblico. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo defende, embora ele disse que abriu mão disso, mas em outros momentos Paulo também recebeu oferta e sustento da igreja, do povo de Deus, né? Então, primeiro ponto,
pastor ser sustentado é bíblico, é de Deus, é o cenário ideal, porque quando um pastor vive de tempo integral, não tem que se preocupar com conta, com aluguel, com plano de saúde, com escola de filho, ele trabalha mais na obra, sabe? É um investimento. Ele produz mais na obra. É por isso que eu admiro muito a Igreja Universal. Muitas pessoas têm uma visão negativa, mas eu vou dar como exemplo a Igreja Universal. Tem outras também que têm essa visão. Eles investem no seu pastor. Eles dão casa, eles dão carro, plano de saúde, escola para os filhos. Ah, mas um custo de um pastor desse vai ser muito alto. Cara, não é custo, é investimento. Esse cara vai ter mais tempo para orar, esse cara vai ter mais tempo para visitar, esse cara vai ter mais tempo para ler Bíblia, esse cara vai ter mais tempo, a igreja vai se pagar, vai ter mais gente, isso vai ser convertido em mais almas, em mais pessoas indo para o reino. Agora, eu escolhi, até o momento, Deus é que sabe do dia de amanhã, não ser pastor de tempo integral e ser sustentado pela obra. Por quê, Júnior? Porque eu tenho uma veia muito ajudadora e missionária. Eu gosto muito de dar, de abençoar. E com um salário de pastor, hoje, é impossível eu fazer isso. É impossível, sei lá, abençoar outras pessoas financeiramente. Então, o meu negócio, o dinheiro que eu ganho por fora, ele não tem como único e exclusivo intuito abençoar a minha família, a minha casa e a mim. Ele tem como intuito abençoar a obra. Financiar uma viagem para fazer missão, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Pagar o aluguel de alguém que está em desespero, de uma mulher solteira que não tem marido, que não tem nada. Fazer coisas do tipo. Então, eu escolhi, mas eu sei que se eu fosse de tempo integral, eu renderia mais. Eu sei, eu tenho convicção disso, mas o que eu faço para meio que compensar? Eu sacrifico o meu descanso. Eu não tenho descanso, cara. Eu estou na igreja o tempo todo. Eu chego na igreja às 5h30, o culto começa às 7h. Todo mundo na igreja sabe que eu chego na igreja às 5h30. Eu sacrifico tudo para meio que compensar isso. Pai, eu não sou pastor de tempo integral, mas eu vou dar o máximo. E tem gente que fala, pastor, você produz muito mais do que alguém de tempo integral. Porque eu me sacrifico, entende? Eu tô perguntando isso para você por quê? Porque eu sou um pouco analista dessas coisas. Certo. E eu conheço alguns pastores que eles não são eram para ser tempo integral. Certo. Eles são sustentados para a igreja, mas eles não visitam ninguém. Sim. Eles não dão apoio para ninguém. Eles, na realidade, são pastores presidentes que eles não fazem nada. Sim, eles sim. não evangelizam, eles não fazem nada. É só igreja, evento de igreja e tal. Então, o que acontece? Por isso que eu estou perguntando isso para você. Porque cada um tem defende uma tese. Sim, sim. Eu acho que isso não é nenhuma doutrina, é uma tese. Cada um defende a sua. Se eu for perguntar para ele, ele vai falar que é certo. Sim, sim. Entendeu? Que ele é Sim. o pastor presidente e é isso. Mas eu acho que todo pastor tinha que trabalhar. Sim. Vamos supor, tinha que trabalhar. Até mesmo porque a igreja hoje ela não consegue sustentar os pastores. A grande maioria. É. A grande maioria não consegue. Até mesmo por causa da infidelidade das pessoas. Muitos escândalos, né? E outra coisa, as pessoas elas erram, na realidade, no dízimo e nas ofertas. Tem muitas objeções, né? Tem muitas dúvidas que as pessoas têm. Outras são criadas mesmo para justificar o não dízimo e a não oferta. Sim. Mas é isso, a igreja não consegue sustentar. Uma coisa que você falou, que acha que o pastor e tal, o obreiro, ele tem que trabalhar. Eu discordo por essa questão da produção para o reino, né? Sim. Porque, por exemplo, o cara que trabalha 8 horas por dia, vamos imaginar um pastor de uma congregação, vamos botar uma congregaçãozinha de 100 membros, 100 crentes nessa congregação. Ele tem que sair de casa 8 da manhã para trabalhar aqui no plano, para sair 5, chegar em casa 8 da noite, sei lá, 7 da noite, vamos botar aí. Dependendo de onde ele mora, e vai chegar em casa 7 da noite. 7h30 começa o culto. Né? Geralmente, né? Esse pastor vai conseguir atender a contento essa igreja como? Não atende. Não atende. Então, nesse sentido, se esse pastor fosse sustentado por uma igreja séria, por um ministério que administra direito os dízimos e as ofertas dos seus fiéis, por uma igreja que tem como intuito e foco o reino de Deus e não enriquecer, porque eu vou dizer uma coisa, pastor de tempo integral não enriquece. Você que tem sonho ministerial, que quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser missionário e acha que vai ficar rico, milionário, esquece essa parada, meu irmão. Só enrica no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, na minha opinião, 3 classes de pessoas. Jogador de futebol, artista e empresário.
Fora isso, ninguém vai enriquecer. Então, o problema do romantismo da obra é isso que eu falei no início. As pessoas romantizam ser pastor porque eles estão olhando para os influencers digitais. Esses influencers digitais, muitos deles, Júnior, eles só têm o título, eles não são pastor. Sim. Eles não têm cheiro de ovelha. Eles não visitam ninguém. Eles são pregadores que são custeados e financiados por líderes que muitas vezes são imaturos, que botam esses caras no púlpito, ele arranca 5, 10 mil de oferta e cai fora. Mas não é esse o pastor que nós temos que olhar e ter como exemplo. É o pastorzinho da igreja que está visitando o crente, tadinho. É, que ganha um verdade. salário mínimo do ministério para se lascar todinho, para lidar com difamação, com decepção, para visitar o cara às 3 horas da manhã, para expulsar demônio na casa de crente endemoniado. Esse é o pastor que cheira a ovelha, que ganha almas, que ama a ovelha. Esse é o pastor que as pessoas têm que reconhecê-los e vê-los como pastor. E não um cara da internet. Igual pô. teve um pastor que veio aqui, Aham. entendeu? Que aí a gente começou a conversar e eu desci com ele. Depois eu saí para almoçar, que Aham. era essa hora, meio-dia, e 1h30 a gente termina, 1h20. Aí desci para almoçar. Aí a gente conversando, aí ele falou: Ah, você já foi na África? Eu falei: Não, já fui na África e tudo. Ah, Certo. tá e tal. Aí depois eu fiquei sabendo, tinha um menino aqui que congregava com ele lá, que ele foi falar mal. Tipo assim: Ah, tem gente que vai para África, Sim. mas eu não sou pastor. Tu é missionário. Tu entendeu? Eu não sou pastor. Eu me considero como um missionário mesmo. Eu faço missão, eu Certo. ajudo as pessoas. Eu nasci para isso, para ajudar as pessoas. Não nasci Aham. para ser pastor e nem quero. Uhum. Aí ele foi falar mal. Mas só que esse cara, ele não sai de dentro da igreja, ele não faz nada, ele não visita ninguém, ele é um cara de púlpito. É o Tu sal entendeu? dentro do saleiro. Aí o que acontece? Aí o cara me julga. Aham. Por exemplo, ele me julga que esse negócio de África, isso tem nada a ver, não. Ué, mas e o cara? O que ele fez? Eu tô fazendo mais do que ele, se você parar para pensar. Sim. Por quê? O evangelho é esse. É por isso que eu concordo e discordo do senhor. O cara Sim. pode. Eu concordo que aquele cara que trabalha, ele tinha que ter o salário. É esse cara. Aquele cara. Mas só que hoje a maioria dos pastores, eles não trabalham mais. É poucos que trabalham realmente assim. Aquele cara que é integral e ele tira aquele dia integral para falar assim: bicho, hoje eu vou atender. Por mais Tem que eu, muitos ainda. por tem mais muitos que eu homens não de vou Deus. atender, mas você pode vir aqui que eu tô no meu gabinete para te atender. Sim. Aí hoje as pessoas estão doentes emocionalmente. É. Emocionalmente. A maioria das pessoas. Não na igreja, em qualquer lugar. As Uhum. pessoas estão se perdendo no emocional. E tá faltando pastores igual a esse. Porque antigamente, você lembra que tinha mais? Tinha muito mais. Os caras antigamente não se importavam com o advento da internet. Antigamente não tinha isso. Uhum. Eles não se importavam tanto com a exposição, com a fama e o poder que a fama traz. Uhum. Hoje em dia, pô, os pastores eles querem fama. Por É. exemplo, eu tô na internet. Eu comecei a mexer com a internet há pouco tempo. Eu sempre fui muito relutante. Uhum. Mas eu comecei e Deus conhece o meu coração e Ele sabe que o propósito do meu coração é evangelizar. Se você entrar no meu Instagram, se você entrar no meu YouTube, é pouquíssimas coisas pessoais. É tudo em relação ao evangelismo. É uma caixinha de pergunta de Bíblia, é uma Sim. explicação de não sei o quê. Mas a maioria dos caras tem como intenção o crescimento para adquirir fama, isso, para pegar agenda, para Isso. ganhar oferta maior. Mas isso também é bíblico. São os lobos em peles de cordeiro. E isso também, nós como igreja madura, temos que entender que isso também é necessário e foi previsto por Jesus. Uhum. Então, por que isso não me assusta? Claro que eu fico indignado, com certeza, com os escândalos, com pastores que mentem, que roubam a lã das ovelhas, né? Eu fico chateado com isso, mas ao mesmo tempo, eu fico confortado porque Deus já nos alertou. É verdade. E quanto mais coisas do tipo acontecem, mais próximo nós estamos da volta de Cristo. Sim, sim. E Maranata, hora vem Senhor Jesus. É a melhor notícia que nós temos, é a volta de Cristo. É verdade. Então eu falo, sabe o quê? Deixa o pau quebrar, porque quanto mais o pau quebra, como de lá no Nordeste, mais perto eu estou de ver o meu Jesus. É se eu não verdade. morrer antes, claro, né? Porque se eu morrer, também nós veremos ele individualmente. Uhum. Eu me refiro aqui ao arrebatamento da igreja, o rapto geral do corpo de Cristo, né? Verdade. Pastor, eu tô vendo a Bíblia aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu pergunto, porque eu gosto muito de ouvir. Certo. Eu sou na realidade, eu sou um ouvinte, né? Aham. E aprendi isso com a minha esposa. Eu ouço mais e falo menos, Sim. né? Fala menos, ouve mais. Qual é o livro da Bíblia, ou a história da Bíblia que mais te impactou? A história da Bíblia que mais me impactou? Na verdade, existem várias, né?
Os próprios evangelhos, Uhum. os evangelhos sinópticos, né, que contam a história de Jesus, aquilo é a base da minha fé que me Isso. impacta muito. Uhum. Mas existe uma história, não um livro inteiro. Livro inteiro, deixa eu ver aqui, os evangelhos, os 4 evangelhos, Mas pode ser a história e mesmo. Apocalipse também me É, impacta porque na bastante. realidade tem um livro que tem várias histórias, né? Exato. Mas existe a história de um cara na Bíblia que fala muito comigo sobre fé e obediência. Quando eu lembro de fé e de obediência, eu olho muito para esse cara. Um camarada chamado Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus dá uma ordem para Abraão, né? Deus fala assim: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que quando nós analisamos essa história de Abraão e essa ordem, a gente analisa de uma maneira muito superficial, a gente não para pensar, pô, Abraão estava com seu gado, sua criação estabilizada, por isso que ele é considerado pai da fé, né? Abraão estava na zona de conforto, entende? Você imagina, Júnior, você hoje tem empresa aqui no Brasil, né? Você tem as suas empresas, seus negócios e tal, eu também tenho os meus, e Deus chegar para você hoje e falar assim, a partir de agora, tu vai deixar tudo isso, tu vai abdicar de tudo isso, tu vai sair do centro dos seus negócios, da Uhum. sua vida, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E se Uhum. você observar, Deus disse para ele para onde ia? Não. Não falou Não. vai para o norte, vai para o sul, vai não sei para onde. Deus não falou nem isso. Uhum. E o que Abraão fez, cara? Foi. Então, Verdade. olha o nível de fé desse camarada. Ele saiu da casa do teu pai, do meio da tua parentela, da zona de conforto, sei lá, o seu gado já estava estabilizado ali, tinha o pasto certo, o lugar certo, o curral certo, estava no meio do seu pai, da sua parentela, e vai, cara, obediência e fé. E eu me constranjo muito, porque muitas vezes eu não sou perfeito, muitas vezes eu escorrego nisso. Deus fala uma coisa, e às vezes eu faço uma coisa, eu quero fazer uma coisa, Deus diz que não é, e eu teimo. Eu sou ser humano, como pastor, já quebrei a cara demais, cara. E aí, essa é uma história que me impacta, que me chama muita atenção, eu gosto muito, prego sobre isso e medito nela para minha aplicação própria também. E essa questão é que a gente reluta hoje em dia, porque a gente é pouco dependente de Deus. Exato. Nós somos dependentes de nós mesmos. A gente quer fazer tudo com a força do nosso braço. E às vezes não está saindo como o esperado. Sim. A gente começa a ficar frustrado. E a realidade é essa. Nós temos que ser dependentes de Deus. E nesse tempo, Abraão foi dependente de Deus. Ele foi dependente de Deus. Cometeu um pequeno deslize, né? Levou seu primo Ló. Que aí teve toda aquela situação lá de que o gado dele, de Ló, não comportava mais, eles tiveram que se separar. Aí Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu as campinas que iam em direção a Sodoma e Gomorra, porque eram mais férteis ao olho humano. E aí ele se lascou, né, que Sodoma e Gomorra foi destruído. Verdade. E uma coisa que você falou sobre dependência, eu sendo pastor num negócio, eu comprei um caminhão para o meu negócio, eu sou sócio de uma empresa chamada Águia Desentupidora e Detetizadora. A gente trabalha com desentupimentos, né, e detetização. E aí eu comprei um caminhão um dia, né, no início do negócio, sem a direção de Deus, que eu não vou contar aqui que eu sou santo, só vitória, não. É verdade. Deus usou até minha esposa para falar assim, rapaz, não compra esse caminhão, não. Mas eu tava ali no afã do ânimo do negócio e tal. Comprei o bendito do caminhão. Sabe o que aconteceu? Esse caminhão me deu um prejuízo de quase 100 mil reais, esse caminhão. E aí, o que aconteceu? Eu me constrangi, pedi perdão para Deus, e eu na igreja conto isso de maneira leve, rindo da minha própria derrota ao não deixar ser dependente de Deus. Porque a gente age muito pela emoção. E uma coisa que eu aprendo é o seguinte, se você dá a rédea da sua vida para Jesus controlar, acabou, meu irmão, você vai ser próximo. Verdade. Esse é o segredo. Deixa Jesus controlar a rédea da sua vida e você fica só ali sentado, meu irmão, seguindo o caminho que ele der. E aí a coisa acontece. Mas é muito difícil você viver 100% isso na prática, por causa das nossas emoções. A Bíblia diz que quão enganoso é o coração do homem, o coração é o centro da emoção. Então a gente toma a decisão errada pela emoção. A gente calcula errado por causa da emoção. Escolhe uma pessoa, por exemplo, para namorar, para casar, errado por causa da emoção. Escolhe um negócio, como eu fiz, errado por causa da emoção. E a gente quebra a cara. Aí quando o cara quebra a cara, se lasca e paga, colhe aquilo que ele plantou, coloca a culpa em Deus. Eu já vi muita gente, Júnior, viver uma vida de miséria, ruim, improdutiva, não próspera, e culpar Deus, cara.
Mas se você for analisar a sequência da vida dele, foi seguida de péssimas decisões que ele tomou na vida, pô. Então o cara tá colhendo o que ele plantou. É que nem o mal. Uma vez, isso é muito polêmico isso aqui. Alguém questionou, né? E muitas pessoas questionam, por que filhos de pastores morrem? Acidentes de trânsito matam crianças, esmagam crianças. Pandemia. Lá em Sodoma e Gomorra morreram crianças, não só os pecadores, crianças inocentes morreram. Uhum. São perguntas difíceis de responder, mas eu tenho uma resposta, mais ou menos, que pelo menos conforta o meu coração. Uhum. É culpa do homem. A doença entrou na terra por causa de quem? Do homem, do pecado de Adão. A morte entrou na terra por causa de quem? Do homem, do pecado de Adão. Então, se há morte hoje, se há dor, se há doença, se há enfermidade, a culpa é de Deus? Não, pô, a culpa é do homem. Então, crianças morrem, velhos morrem, pastores morrem, homens de Deus morrem, por culpa deles, nossa. Porque não foi Deus quem trouxe o pecado, foi o homem quem trouxe o pecado. Lá na igreja tem uma irmãzinha, muito gente boa, e a neta dela, com a mãe, né, a família, congrega em outra igreja, né? Sabe o que aconteceu com essa criança de 8 anos? Ela ficou cega, de repente. Aí eu disse isso para a mãe dela. Falei, filha, ela ficou em uma crise espiritual com Deus, de questionamento, parou de ir para a igreja. Falei, filha, não é culpa de Deus, é culpa nossa. E a sua filha está cega com 8 anos, não estou dizendo que é culpa dela, mas talvez Deus tenha um propósito nessa enfermidade. Será que Deus não está trabalhando, testando a sua fé? Será que daqui a pouco Deus não vai curar essa menina para glorificar o nome dele? Ou talvez Deus não permita a cura, mas essa menina vai se aproximar mais ainda de Deus e ser um testemunho de superação e de viver uma vida mesmo cega na presença de Deus? Eu não sei. Deus tem os seus planos e propósitos e métodos, e um grande erro que nós temos é a criatura tentar entender o Criador. Nunca vai entender em 100%. Tudo que Deus quer falar sobre ele está aqui. O que não está aqui é porque ele não quer que a gente saiba. E acabou. Fé também é isso. É crer mesmo sem entender nada. É verdade. É aquela questão, e quando você fala de fé, tu imagina aí as pessoas que elas decidem ser dizimistas, né? Porque ser dizimista é uma questão de propósito, de fé, de gratidão. A gente pode colocar vários adjetivos a isso. Sim. E o que que o senhor, por que hoje as pessoas que estão em alguma denominação, eles são tão contrários, né? Não, ou eles são a favor. Eles são, não é que contrário, não é a favor, eles não conseguem ter uma certa vida alinhada com isso, com o dízimo. Certo. O que você acha que falta? O que você acha que acontece? Por que gerou isso? Uhum. Eu acho o seguinte, primeiro que entra também a questão da fé. Dízimo é uma questão de fé. O segundo erro que eu acho que as pessoas cometem é encarar dízimo como despesa. Eu também sou contabilista, e o contabilista trabalha muito com balanço. Lá no balanço você tem a coluna do passivo e ativo, e aí dentro quando você destrincha o balanço, você tem a parte das despesas e receitas. As pessoas encaram dízimo como despesa. Dízimo não é uma despesa. Quando você olha, você ganha R$1.000, um exemplo. R$100 é dízimo. Quando você olha para o dízimo como despesa, isso pesa na hora de você dar. Uhum. Porque para muita gente que não tem fé, dar um dinheiro para algo que você não pega, que você não tem uma contrapartida palpável, entende? Uhum. Se você der 100 conto em alguma coisa que você pega, que você está vendo, é mais fácil. Mas você dá o dízimo para uma igreja e você não vê palpavelmente o resultado daquilo, é muito difícil. Uhum. E quando você olha para o dízimo como despesa, dificulta mais ainda. Eu olho para o dízimo como devolução. Uhum. Quando o cara ganha R$1.000 de salário, ele não ganha R$1.000, ele ganha 900. Uhum. Ele não pode olhar para os 100, para os 1.000 como um todo, como parte da sua renda. É esse o segredo para o cara dizimar. E obviamente, entra a questão de fé. E o cara tem que entender que o que não é dele não pode ficar com ele. Então, dízimo é devolução. Eu não posso usar o dinheiro que não é meu. O Celso Portiolli, ele contou uma coisa interessante, que eu até usei como exemplo. A gente está falando de coisas que eu vivi ontem. Eu tô dando aula de discipulado, e eu estava falando com um discipulado, um recém-convertido, sobre dízimo. Celso Portiolli contou a seguinte história. No SBT não tem aqueles programas de prêmios e tal? Tem. E ele estava sorteando R$10.000. Uhum. E o número que ganhava os R$10.000 era o número 9.
Aí tinha uma senhorinha lá, muito simples, que falou assim, número 7. Aí o Celso Portiolli falou, não, a senhora tem certeza que é o 7? Que é não sei o quê? Tenta mais um. Ela, número 5. Aí ele querendo ajudar ela para chegar no 9 para ela ganhar. Você não tem certeza e tal, não sei o que. Ela falou 9. Aí ela ganhou os 10 mil reais. Quando terminou o programa, Silvio Santos liga pro Portiolli e fala assim, Portiolli, você ajudou aquela mulher a ganhar os 10 mil reais. Ele falou, seu Silvio, eu ajudei mesmo. Se você ajudou ela a ganhar 10 mil, eu também vou ter que ajudar alguém a ganhar 1 milhão. Em jogos, você tem que ser justo. Aí o Silvio Santos completa. E outra coisa, os 10 mil reais é dinheiro do SBT, não é seu. Se você quer fazer o bem e ajudar outras pessoas, use o seu dinheiro. No dízimo é a mesma coisa. O dízimo não é seu. Eu não posso dar, eu não posso usar, eu não posso pagar conta, porque não é meu. Eu tenho que devolver o dízimo. Ah, mas lá em Malaquias 3:10, lá naquela época era colheita, era 10% do que eles colhiam, blá, blá, blá. Cara, eles usavam isso como moeda de troca. A unidade monetária era essa. Hoje não é isso. Hoje o dinheiro é o papel, a coisa, o Pix, o cartão. Então tem que ter muita fé. Eu acho que as pessoas precisam olhar para o dízimo como devolução e nunca como despesa. Sabe? E eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Acho que já tá indo? Não, como é que é? pode. Pode. Um testemunho muito interessante. Eu sou dizimista desde o 2º mês de convertido. E uma vez eu fui inventar de não dar. Acredita quem quer, enfim, não obrigo ninguém a acreditar. Aí um dia eu estava passando maus bocados, que eu estava naquele período do teste que eu te falei. E aí eu não dizimei. De repente a minha vida desandou, piorou. Sabe o que eu fiz? Peguei dinheiro emprestado no cheque especial para dizimar. 14% os juros do cheque especial na época era. E aí hoje eu tenho os meus negócios, eu dou o dízimo desses negócios, tudo que entra eu dizimo. E eu fiz um pacto com Deus de um tipo de coisa chamada oferta alçada, porque aqui está o segredo da prosperidade. Ofertar, dar. O dízimo não, o dízimo é devolução. Repreende o devorador, como a palavra diz, mas isso aqui, eu fiz um pacto com Deus. Todo lucro que entrar dessa empresa eu vou dar 11%. Não vou dar 10% porque senão sim configuraria dízimo. Vou dar 11%. Ou seja, do lucro da minha empresa, só aí vai 21% embora. Não é isso? Fora imposto de renda, etc. 30%, 35% vai embora. Com o imposto de renda, com tudo. Aí eu conto isso na igreja e tem muita gente que não entende. Como que você tem fé para isso? Como que você vai fazer isso? Tu vai trabalhar, vai se lascar, não sei o que, e vai dar 22% do seu dinheiro, do seu lucro para a igreja? As pessoas não entendem. Posso dizer um segredo? Desde quando eu comecei isso, a minha empresa começou a prosperar muito mais. A minha vida financeira começou a prosperar muito mais. Deus já usou pessoas para pagar viagem para eu ir para a Europa. De várias formas, Deus vai fazendo coisas assim, que vai me surpreendendo e devolvendo muito mais do que esses 11% que eu dou como oferta alçada. Deus já me deu... Meu irmão, se eu for contar aqui, nós vamos passar a noite toda. Deus já... Há 2, 3 semanas atrás, eu dei uma oferta, fora essa oferta alçada. Todo culto eu oferto. Deus me devolveu 3 dias depois 213 vezes mais. Acredito. Você crê nisso, que você é um cara próspero. Gente que é próspero, pô, crê na lei da semeadura, no dar. Eu tô olhando para um cara aqui que sabe isso daí. Aí as pessoas não entendem, pô. O segredo da prosperidade é dar. É não se apegar ao dinheiro, é não ser avarento, é não amar o dinheiro, é entender que o dinheiro é uma ferramenta de abençoar a obra de Deus, sua família, outras pessoas. Isso, é para isso que serve o dinheiro. Não é para amar ele, não. Não é para ficar endeusando. Claro, a gente tem que ter responsabilidade, né? Criar ali um ambiente de conforto em sua casa, juntar. Claro, a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas é isso o limite. Não tem que ser uma pessoa apegada a isso, não conseguir dar. Irmão, dar é bom demais, é melhor do que receber. É verdade, é porque as pessoas não entendem isso. Se as pessoas entendessem isso, como essa lei de você doar, dar, ajudar pessoas, cara, isso a gente falou do dízimo, mas a oferta, ela é sensacional. Maravilhosa. Eu gosto muito, no mundo, eu vejo no mundo espiritual a oferta, que obviamente entra no campo da fé também, como uma ferramenta, não que você vai fazer para ter. Uma coisa que eu discordo da teologia da prosperidade é essa. Eu sou a favor da teologia da prosperidade da Bíblia, que Deus não quer que você seja, Deus não se agrada na miséria. Mas eu sou contra essa teologia da prosperidade da década de 50, que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil e tal, que quanto mais você dá, se você não der, você não... Enfim, eu sou muito contra essa barganha.
Eu vou dar 1.000 para ganhar 10 vezes mais. Não sei o quê. Porque na realidade eles criaram essa teologia. Eu conheço um pastor charlatão que trabalha com essa teologia aí. O dinheiro é só para ele. É só uma cúpula que próspera. Seu dinheiro é só para ele. E é como se fosse um jogo mesmo. Esse joguinho aí que tem aí de futebol aí, do tigrinho aí, é igual como se fosse ali. Tu bota lá, mas aí o que acontece? Existe aquele jogo que entra no lado emocional da pessoa. Exatamente. Eu quero aqui, já vi muitas vezes isso. Sim. Eu quero aqui 50 pessoas, 100 pessoas, no culto de 600 pessoas, 300 pessoas com R$300. Não, melhor, eu quero aqui 100 pessoas com R$1.000. Aí vamos testar a sua fé. Aí vai baixando. Vai baixando. Aí 1.800, agora eu quero com 50, entendeu? Tem para todo mundo. Mas isso é embasado em quê? Embasado no que ele acha que é uma teologia da prosperidade bíblica. Isso é embasado nele. E outra coisa, cara, é tão fácil ser próspero, eu vou falar para você. Tá certo que você tem que trabalhar, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua também. Claro. Não adianta você não fazer e esperar que Deus mande algo para você. Deus só abençoa quem trabalha, não tem como. Mas eu entendo essa questão como o quê? Como fé e como gratidão e como uma coisa de ousadia. Você é ousado. Pera aí, vou ver quem... Deus ama pessoas ousadas. Vamos supor. Pera aí, vou fazer um propósito com Deus. Eu tenho um propósito também com Deus. Qual é o meu propósito? Eu tenho uma base salarial. Sim. Nessa base salarial, eu tiro meu dízimo. Uhum. Se eu atingir ela tantos por cento, aí eu tiro mais 5%, mas é de oferta. De oferta alçada, é isso aí o que acontece? Aí se eu bater X, aí eu tiro 10% do dízimo e mais 10% de oferta. Aí o que acontece? Esse dinheiro da oferta fica em uma conta minha. Uhum. Aí ele fica numa conta. Aí vamos supor, quando alguém precisa, que Deus fala comigo, fulano precisa. Sim, entendi. Opa, eu vou pegar Você lá. Você não direciona para uma denominação, entendi. Não. E outra coisa, tem gente que faz o quê? Tem gente que pega o dízimo, fala assim, não dou dízimo para a igreja, porque ele tem um preconceito, porque o pastor vai gastar, a igreja vai usar o dinheiro mal, aí o que ele faz? Eu pego o dízimo e ajudo, como cesta básica. Isso aí eu já discordo. Aí o que acontece? Aí o que é isso? Isso aí não é dízimo, não é dízimo, isso é caridade. É porque trazer a arca... Não, ele está fazendo uma caridade. Ele acha que ele está pegando aquele dinheiro do dízimo e está fazendo... Mas poucas pessoas vão entender isso. E outra coisa, olha só. Dentro da igreja, 100%, só 20%, 10% entendem isso que nós estamos conversando aqui. Eles não entendem. E por isso que, às vezes, a igreja, num todo, ela não prospera mais por causa disso. Mas é isso mesmo, exato. E é muito difícil Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em dar. É isso. Você já observou uma coisa interessante, Júnior, que nas nossas orações, 80%, 90% da composição do tempo que a gente passa em oração é pedindo. A gente pede tanto, pede, mas não gosta de dar. Uhum. Você já percebeu isso? Percebi. A gente não gosta de entregar, a gente não gosta de dar o nosso tempo, a gente não gosta de dar o dízimo, a gente não gosta de ofertar, mas a gente gosta de receber. E nunca ninguém vai receber se não der. É verdade. É isso que as pessoas precisam entender. A lei da semeadura, você planta e você colhe, é uma lei infalível. É uma lei que não falha. Se você der, você recebe. Então, se você ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que prosperaram e foram abençoadas em todas as áreas, não me refiro só financeiramente, elas precisaram dar o passo de fé do dar. Acabei de citar Abraão. Uhum. Abraão precisou dar o quê? Ele precisou dar a sua vida. Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu de tudo para poder ser abençoado. O apóstolo Paulo, da mesma maneira. Para ele ser considerado o apóstolo dos apóstolos, o cara que escreveu 13 cartas e epístolas e tal, ele teve que dar a sua própria vida. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era perseguidor. Paulo consentiu na morte de um dos 7 primeiros diáconos, que foi Estevão. E ele teve um encontro com Jesus indo para Damasco. E ele teve que tomar uma decisão ali. Qual, pastor? Sair do seu círculo do sinédrio, ele era doutor da lei, ele teve que sair do círculo familiar, que eu tenho certeza disso, a Bíblia não fala, mas eu conjecturo, para poder dar a sua vida para Jesus. Sair do papel de caçador e ser caça. Que decisão. Que decisão maravilhosa que os pastores de hoje em dia não entendem. Os pastores de hoje em dia, não generalizando, muitos desses influencers especialmente, eles querem ser sempre o caçador, sempre os prósperos, sempre ganhar, sempre ter, sempre receber. Mas eles não entendem que os homens de Deus sempre tiveram que dar.
Olha a decisão que o apóstolo Paulo teve que tomar. Vou largar o sinédrio, vou largar a pompa do sinédrio, a moral que o cara tinha, o reconhecimento. O cara é o cara, meu irmão. E vou ter que morrer. Vou ter que ser torturado, vou ter que ser humilhado, vou ter que ser xingado, vou ter que ser preso. Pelo amor de Deus, cara, isso aí é amor, meu irmão, pelo evangelho que falta em nós. É verdade. Que Hoje em encontro, dia. né, com Jesus que ele teve, né? Pô, Cê é o doido. cara sai para ir a Damasco, cheio de pompa, montado num cavalo branco, eu conjecturo. Vou matar, vou matar. Aí ele chega em Damasco cego, humilhado, carregado por outro. É assim que Deus faz, É pô. verdade. O cara quer ser exaltado, eu vou lá, pum. Na realidade, não tem como lutar contra Deus. É uma luta que você não vai ganhar nunca. E, pastor, para a gente terminar, Sim. o que você deixaria de mensagem para quem está escutando, quem vai escutar, porque esse podcast ele vai ficar, as pessoas vão ver. Vai. O que você deixaria de mensagem para as pessoas hoje? De mensagem no sentido do evangelho, né? Do evangelho, emocionalmente, Certo. pessoal, desenvolvimento humano, o que você deixaria de mensagem? Certo. Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas no sentido do evangelho. Eu quero deixar duas mensagens que Deus colocou no meu coração aqui. Uhum. No sentido empresarial e no sentido do evangelho. No sentido empresarial, o segredo da prosperidade, claro que eu estou começando, eu sou um microempreendedor, Claro. é um microempresário, o segredo é você colocar Deus como centro dos seus negócios. Você colocar Deus como guia, como direcionador, como a gente falou. E dentre isso, dar, dizimar, devolver aquilo que não te pertence. Então, coloque Deus como centro dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho, e você vai prosperar. Agora, no sentido de fé, no sentido do evangelho, no sentido do cristianismo, no sentido da obediência a Deus, um conselho que eu dou para vocês é: suporte o período do processo. Tem muita gente que vai me assistir agora que pode estar frustrado, que pode estar desanimado com o evangelho, que pode estar desanimado com a igreja, que pode estar decepcionado com pessoas. Pode ser que você esteja no processo. Pode ser que você esteja no caminho do processo e você está retrocedendo ao processo. Suporte ele, sabe? Conviva com ele, aguente ele e você vai prosperar. E você vai ser abençoado. E Deus vai te dar a vitória que você tanto almeja. Não deixe as dificuldades da vida, não deixe as dificuldades inerentes ao homem, doença, enfermidade, coisas que a gente passa, enfraquecer você. Não deixe o homem decepcionar você a ponto de você enfraquecer na sua fé. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Pastor, muito obrigado. Hoje foi muito algo bom. produtivo. Sempre conversar de evangelho é bom. Conversar sobre empresa é bom, conversar de dinheiro é bom, conversar de família é ótimo, mas eu acho que quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Cristo, a gente muda um pouco o nosso ambiente, né? Sim. E eu tô feliz hoje, por quê? Porque para tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E a gente está recomeçando aqui no nosso estúdio, a gente está começando o nosso podcast de novo. E parece que encaixou certinho. Nada melhor do que a gente começar falando de Deus. Maravilha. Porque é só Ele que vai nos abençoar. Certo. É só Ele que vai colocar algum projeto para frente. A gente trabalha, mas se a gente não for dependente dEle, se não tiver a mão dEle, se não tiver algo que Ele esteja no negócio, também não vai dar. Então, esse foi o start. Começou com Deus, então foi ótimo. Maravilha, e fico feliz de foi fazer. um prazer, foi uma honra receber você Amém. aqui. As portas estão abertas para você. Vamos começar agora a criar uns novos conteúdos para você trabalhar aqui e se tornar algo mais volátil, algo mais rápido, para não te dar muito trabalho. Claro. Pastorzão, eu quero só antes de a gente encerrar rapidinho, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por Deus ter me trago até aqui. Amém. Agradecer a minha mãe também, que eu preciso honrá-la, que sempre esteve pregando, falando do evangelho, e também a minha esposa, a minha família. Intercedendo, né, tua mãe por você. E a minha esposa, as minhas filhas, Júlia, Maria Clara, as minhas enteadas e tal, e a minha esposa por suportar o peso do ministério. 70% do ministério é nas costas da mulher. A mulher que sofre as maiores perseguições, elas que são mais apontadas. E ainda antes de encerrar, eu queria orar por você, por esse projeto. Amém. Podemos encerrar então com essa oração? Podemos demais. Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, a Ti por esse momento precioso em que nós passamos aqui, falando do Senhor, engrandecendo o Seu nome, Pai. Que esse podcast, Senhor, que essa estrutura, esses estúdios aqui, que o Senhor colocou no coração do Júnior para abrir, Senhor, seja para que o Teu nome seja glorificado, seja para que o Senhor seja, Pai amado, Pai querido, a estrela,
seja para que o seu nome, Senhor amado, seja a linha de frente desse projeto. Pai amado, que o Senhor possa prosperar, Senhor, este lugar. Que o Senhor possa enviar, Senhor amado, pessoas, ó Pai, para este negócio, Senhor. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor. Abençoar com abundância, Amém, Senhor, a vida Pai. do Júnior, as suas empresas, os seus negócios, a sua família, a sua vida espiritual. Abençoe aqueles que ouviram e assistirão ainda esse podcast, Senhor, esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Deus obrigado, abençoe. pastor. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado você que ficou conosco até agora. Que Deus abençoe sua vida. Nada melhor que começar falando de Deus. E semana que vem nós temos mais podcasts aqui. Nós já estamos ajeitando nossa agenda. E você que quer participar do Papo de Sucesso, falar um pouco sobre a sua vida, falar sobre sua empresa, falar dos seus projetos, está tudo aberto. Clica no link da bio. Tamo junto. Até mais.